Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aí da Levi Sports, nesse projeto de capacitação. Hoje, esse e-mail já está chegando aqui, eu vou adicioná-lo. Nós estamos colocar o Antônio. Pessoal, nós estamos arrumando aqui junto com o Antônio. Só um minuto, por favor. Assim. Pessoal, só um minutinho, a gente está tentando resolver uma situação aqui com o Instagram do Antônio e a gente já conversa. Só um instante, por favor. Olá, boa tarde, Matheus. Tudo bem? Boa tarde, Antônio. Tudo bem? Beleza. Estou tentando. Tudo ótimo. Estou pelo celular, mas não consegui no computador. Não sei por quê. Ah, tá. O computador realmente não dá, por isso. Pode fazer por aqui, não tem problema? Bom, vambora. Tranquilo, tudo ótimo. Então, só mudar aqui o fone. Tranquilo, pode ficar à vontade, Antônio. Marcelo Vilena pediu para te mandar um abraço, tá? Pô, grande, Marcelão. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Falado com ele bastante? Tem conversado com ele bastante nesse projeto que ele tá lá no Vitória, né? A gente tem conversado bastante com ele sobre a questão de escolas, temos trocado bastante ideias aí. Ô, Antônio, primeiro queria te agradecer por você ter aceitado esse desafio. Para mim, particularmente, é uma honra, porque eu te conheci numa da licença aqui da CBF Academy, né? Na licença C aqui em BH. E desde então eu admiro muito seu trabalho, fico vendo seu desenvolvimento profissional aí pelas redes sociais. A gente fica muito feliz de ter profissionais como você no país, né, que preocupa com a capacitação, que preocupa com melhorias, que tem um foco na área do treinador de futebol brasileiro. Então, eu particularmente fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Queria te agradecer de coração, assim, por você ter nos aceitado nesse projeto que a gente vem desenvolvendo na área de capacitação. E nesse momento nós criamos esse projeto de lives na área de futebol, futsal, gestão, marketing esportivo, direito esportivo, com o objetivo de agregar para as pessoas que estão em casa, passando por um momento diferente, inédito no mundo, e foi uma forma que eu encontrei de contribuir para cada um. Então, gostaria de agradecer muito pela sua atenção. Matheus, é um prazer fazer parte aí do grupo, tenho acompanhado a tua caminhada também, um prazer revê-lo, né? Foi meu aluno das licenças lá, foi muito legal. Mas esse tipo de iniciativa é fundamental no momento que vivemos no mundo inteiro, né? Na realidade, a gente tem que se resguardar em casa, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar fora dessa troca tão importante que é a informação, que ela é de todos, né? Então é importante esse tipo de iniciativa como a tua. Agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa, pela caminhada aí, tem uma série de colegas aí que eu vejo que aparecem aí nas tuas lives, muito legal, parabéns pela essa caminhada bela aí, a gente está apoiando com certeza. Beleza, eu agradeço. Aproveitar e mandar um abraço para o Felipe Sá, atual técnico da base do Corinthians, do futsal, que acabou de entrar na live e também foi seu aluno agora lá na licença.
Pô, Felipe é um grande nome e outros colegas que estão aí também junto com a gente já acessando essa live. Ô, Antônio, queria já te convidar para você falar um pouquinho de você, quem é você, como que surgiu o futebol na sua vida. Pô, legal. Deixa eu te passar a senha. O futebol, como todos nós brasileiros, né, começou de moleque ali, a gente jogando bola na rua. A gente podia jogar futebol na rua naquele tempo ainda, né? E com a caminhada dos anos, eu fui para educação física, eu sou profissional de educação física, né? E sempre busquei nessa minha caminhada o diferencial. E o diferencial foi a busca do conhecimento, né? Então, dentro desse contexto, na faculdade já montei minha primeira escola de futebol, já me direcionei meus estudos todos para o lado do futebol, para capacitação do futebol. Tive o prazer de ter excelentes mestres, né, que me guiaram em termos de conduta ética, então, no comportamental, no dia a dia, me foram referências para mim até hoje. E nessa caminhada na faculdade, depois de montar a escola, começar a conquistar um mercado de trabalho nesse sentido, como treinador escolar, como treinador de equipes, eu sempre tentei buscar algo mais, né? Então, o que eu busquei? Eu pensei, poxa, vou atrás do algo mais, do diferencial. E aí tive a oportunidade de me deparar com o começo ali dos cursos de formação de treinadores, que há 10, 15 anos atrás não se falava no Brasil, mas participei da primeira iniciativa, teve pessoas ali conheci pessoas espetaculares ali nas licenças, eu entrei como aluno, como você participou, como os colegas que todos estão aí participaram, começaram na licença C, e tive o prazer de fazer uma caminhada longa até a licença Pro. Hoje estou treinador Pro, que é a licença internacional hoje, né? Mas isso foi muito gratificante para mim, porque, como falei, conheci pessoas espetaculares, entre esses o Oswaldo e o Maurício, que são caras que são âncoras, que fizeram essa bola rolar em termos do Brasil, certo? Depois eu falo um pouquinho mais sobre eles, né, que são pessoas espetaculares, que são os coordenadores do curso. Fui fazendo essa caminhada das licenças, fiz a licença C, quando fiz a licença B, por ter escola de futebol, por já trabalhar com escolas, dentro de escolas, com treinamento de futebol com adolescentes, jovens e adolescentes, eu fui convidado para ministrar disciplinas no curso. E a partir daí, foi uma série de coisas boas que começaram a acontecer, te conhecer os colegas, estou crescendo assim, esse número de pessoas legais, assim, que os bons andam com os bons, eu sempre falo isso, né? A gente acaba fazendo um network muito legal, né? E a partir daí comecei a colaborar, desde 2012, né, colaborando nos cursos, participando dos cursos como instrutor, né? E também colaboro com a organização do curso, mas deixar claro que é uma caminhada longa, uma caminhada de aposta, né? E ninguém consegue nada sozinho, na verdade, né? Então isso foi uma caminhada, um desafio para mim, e me rendeu isso nesse sentido, né? Esse reconhecimento no sentido de participar da formação dos treinadores de futebol brasileiro, de contribuir nisso, né? Eu tenho escolas de futebol hoje, tenho escola de futebol, trabalho com futebol, sou treinador de futebol, sou gestor também de escolas, então tenho uma vasta área nesse contexto de gestão e de futebol hoje na minha prática diária, né? Até era isso que eu ia te perguntar agora, né? Hoje, atualmente, o que você faz? Né? Você trabalha como instrutor da CBF Academy, da FIFA, né? O que mais você desenvolve hoje dentro do segmento esportivo? Tá, eu sou gestor de escolas, né, de 2 escolas particulares, sou aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, né, o meu colégio Farroupilha, que eu sou coordenador e sou treinador de futebol da garotada toda, e outro é o Instituto São Francisco, que eu sou professor de educação física e também tenho as escolas de futebol lá. Na minha prática, eu tenho escola de futebol desde 93, eu entrei na faculdade em 91, faz tempo, né, já estou entregando a idade aí, né. Eu entrei na faculdade em 91 e em 93 montei minha primeira escola de futebol. Certo? E até hoje eu tenho mais de 1.000 alunos aí, tenho projetos no estado, tenho fora do estado, tenho fora do país também, tenho iniciativas fora do país também, com escola de futebol, né? Com parcerias. Utilizando a sua metodologia? Isso, a minha metodologia, meus processos de gestão, o nosso, na verdade, que eu aprendo com vocês nas nossas trocas diárias aí, né? Eu tenho mais de 1.000 alunos que treinam comigo hoje, em escolas aqui em Porto Alegre, eu tenho aqui o Grêmio, eu tenho o ITES, tenho uma série de iniciativas dentro de rede de escola particular também. Então tem uma moçada boa aí que, infelizmente, agora está em casa, mas por necessidade, mas estão se resguardando aí, mas logo vão estar jogando, rolando bola aí conosco, com certeza.
O Antônio, é importante, né, o pessoal que está chegando aí, tem muito estudante de educação física, profissionais Certo. que são recém-formados, alguns que estão querendo entrar no mercado do futebol, de escola, de categoria de base, né? Como que foi essa carreira? Você já soltou aí que em 91 você começou o curso de educação física, né? E que em 93 você já estava empreendendo no mundo do negócio do futebol. Como que foi essa trajetória sua de capacitação, né, até chegar como instrutor da CBF Academy e depois na FIFA, né? Foi bem nesse sentido que eu coloquei no início, assim, foi sempre na busca do diferencial, né? Isso é fundamental, né? O mercado ele é muito dinâmico, né? E se tu fizer as mesmas coisas que os outros fazem, vai chegar ao mesmo lugar que os outros chegam. Então, sempre tentei buscar o diferencial. E de que forma? Construindo a minha história, seguindo as referências, sempre de uma forma ética, respeitando as pessoas, respeitando as parcerias, isso é fundamental, né? Sem passar por cima de ninguém, sempre tentei buscar o meu espaço. Então, em 93, montei a minha primeira escola de futebol, foi a primeira iniciativa ali. A partir dali, gente, foi o futebol, tudo que eu tenho hoje, assim, em termos de vida, de sucesso, assim, e não só o sucesso material, o sucesso de satisfação pela minha profissão, na nossa profissão, né, que é professor de educação física, treinador de futebol. Isso tudo contribuiu de uma forma muito positiva, assim, para o meu crescimento, né, como ser humano, né. O olhar ao próximo, essa gurizada toda. Na realidade, a gente tem ali, ó, desde os caminhadas de 93 até hoje, quantos mil alunos passaram por nós? Desde os pequenos, hoje são médicos, são doutores, são treinadores em campo, né? Isso é o legal, né? Então, acho que isso é o maior benefício, é o maior para um professor, né? Correto. O Antônio, hoje você é instrutor da CBF Academy e também coordenador, né? Você poderia falar um pouquinho sobre seu papel hoje na CBF Academy, como que ele é desenvolvido, como que surgiu esse convite, como, né, você, por exemplo, deu aula para mim lá na licença C e particularmente mandou muito bem, né? Então, como que é a sua visão em relação a isso? Os cursos, eles vieram já de uma iniciativa, eu vejo assim o pessoal, na realidade, né? Os cursos, ele foi uma caminhada muito do Oswaldo e do Maurício Marques, que foram os caras que fizeram a bola rolar. Evidente, não sozinhos, com o apoio das outras pessoas, mas eles foram os caras que fizeram realmente, fazem até hoje o curso acontecer, né? Por intermédio deles, eu fui convidado pelo meu relacionamento, pelo meu destaque ali no dia a dia dos cursos, a ser instrutor, certo? Era um movimento novo, era uma construção nova. Eu visualizei isso também como projeção profissional. Então, e me capacitei, é óbvio, fiz cursos de gestão, fiz o da FIFA, até que tu comentou que quer fazer agora o da Fundação Getúlio Vargas, esse é muito bom, eu fiz o primeiro que teve, lá em 2012, certo? Que já foi uma caminhada para a Copa do Mundo também. Então, busquei me capacitar muito nessa parte de gestão, certo? Então, a partir daí, comecei a tomar corpo no projeto e auxiliar o projeto. Eu sou uma das pessoas que auxilia, que nem o Tchengo também, que é outra pessoa que nos ajuda muito também, para fazer, na realidade, para contribuir para o futebol brasileiro, né? E a troca do futebol brasileiro, trocar conhecimento, trocar informação, né? Essa é a ideia, né? E o seu papel na FIFA? Que você caminhou e chegou na entidade máxima do futebol mundial, né? Como que foi isso? Tá, a FIFA é assim, ó, eu comecei ano passado, na realidade, com um projeto que está ocorrendo hoje, esse projeto até vai encerrar agora, por essa parada que é mundial, vai encerrar só agora no final do ano. Eu comecei com um projeto por convite da CBF em Cuba. A gente comecei a organizar, ajudar, a colaborar com a construção das licenças em Cuba, as licenças para treinador de futebol, no caso a licença C. Com isso, eu tive uma projeção conhecendo pessoas da FIFA, conhecendo pessoas da futebol, da CONCACAF. Aí, ano passado, teve uma iniciativa da FIFA aqui no Brasil, em Brasília, certo? Em Brasília, foi no começo de novembro, se eu não me engano, onde eu fui convidado para participar com mais 19, 20 treinadores, instrutores, na realidade, de toda a América do Sul. Por meu espanto, num segundo momento, fui convidado para um evento mundial, aí, representando já o Brasil, né? Então, eu fui já nesse contexto, foi 2 profissionais aqui, fui eu e o Maurício Marques, que é outro cara que é espetacular. E lá, o que nós fizemos em si? Ficamos agora no Catar, em Doha, agora ficamos do dia 26 de janeiro até o dia 5, 6 de fevereiro, se capacitando.
na formação, para a formação de de instrutores de treinadores mundiais, na realidade. Então, é um projeto da FIFA, onde pega os seus treinadores, os seus instrutores de instrutores, que é o meu caso, onde esses instrutores eles vão nos países e visitam os centros de treinamento e fazem análise de treinamento, de como estão os instrutores que estão ensinando os instrutores ou os treinadores daquela região. Então, na realidade, é uma aposta no futebol de base da FIFA, qualificar através dos treinadores. Então, isso tanto para a licença C como licença B mundial. Então, nesse encontro, tinham instrutores do mundo inteiro, na realidade, né, que representavam os seus países, e ali nós começamos ali a ver esses processos, estudar esses processos todos, e a partir de agora, sistematicamente, cada grupo vai para um país e visita um país nesse contexto, né? De ver o que está sendo feito na formação dos treinadores. Mas, em termos de qualificação, qualificar o instrutor. Nós somos instrutores de instrutores, certo? E o instrutor da região qualifica os treinadores. Então, é um processo, um evento a nível global, na realidade, né? E como que você tem visto, assim, num contexto geral, você que está tanto aqui no Brasil como agora de forma internacional, visto o nível de capacitação dos treinadores, né? Como que você tem visto isso de forma geral? Os nossos treinadores aqui, tu disse. Isso. Os nossos treinadores continuam sendo treinadores de ponta e vitoriosos, é evidente. O futebol em si, no todo, ele teve mudanças, né? Em todos os sentidos, toda a esfera do futebol, certo? E também essa mudança se passa pelos treinadores. Aquele contexto macro, os ambientes internos e externos, eles também se desenvolveram. Então, o treinador hoje, ele tem uma carga maior em relação de responsabilidades que no passado. Por quê? No passado a coisa era feita muito no contexto empírico, o treinador fazia tudo. Hoje não, ele tem uma comissão técnica por trás que ele tem que conduzir essas comissões técnicas todas. Então ele tem que ter expertise para isso, né? Então hoje ele é um treinador, ele é uma visão mais ampla do contexto em relação ao passado, né? É uma pessoa mais qualificada, é uma pessoa que busca diferenciais, né? E eu vejo assim, nas duas esferas, tanto na formação como na ponta, nós estamos com excelentes treinadores, né? E todos estão buscando, né, o diferencial. O que a gente pode pensar assim, em termos, o que melhorou? Eu acho que a melhora ela não é em campo em si, mas sim na cabeça dos treinadores, isso sim. Na forma de ver os processos. Eu acho isso que mudou assim de uma forma radical. Mas o nosso treinador continua sendo de destaque, ele continua sendo de ponta e referência para o mundo inteiro. O Antônio, e isso você vê também, por exemplo, na licença C, vocês trabalham muito com profissionais que estão nas escolas, né? O foco um pouco é nas escolas, na categoria de base. Você também observa esses profissionais ali buscando a capacitação para conhecimento ou buscando a capacitação com mais um objetivo de subir um degrau na carreira de treinador? Na realidade, tem os dois perfis, né? Tem aquele profissional que ele vai buscar as licenças, vai buscar se qualificar para melhorar a prática diária dele, por exemplo, são proprietários de escola de futebol, certo? Tem os seus negócios, são gestores de clubes, né, de base, eles vão para se qualificar. Mas também tem aquele treinador que vai para fazer carreira de treinador, né? Então, tem os dois viés bem claros ali. E tem os que buscam, sim, a caminhada, buscar no caso, a ponta do processo, que é ser treinador de alto nível, né? E como que você tem observado, assim, nesse contexto, a diferença, porque muito se questiona no futebol brasileiro que existem, igualzinho você mesmo disse, excelentes profissionais, com uma nova, e principalmente nesse momento, com uma nova visão de capacitação, de conhecimento, de leitura tática do jogo, de aprofundamento no conhecimento tático, físico, técnico, multidisciplinar do futebol, certo? Em relação à Europa, porque a gente tem dificuldade, por exemplo, de inserir profissionais de ponta do futebol brasileiro no mercado europeu? Eu acho assim, ó, eu vou ser bem sincero, em termos de técnicos, né? O nosso treinador não perde nada para o treinador de fora. Eu vou ser bem sincero. Eu acho assim, ó, que nós temos um legado muito forte por trás, que é um legado vencedor, e todos, tu pode olhar Filipão, Mano Menezes, Tite, são caras vencedores, né?
E não só olhando para os que estão lá na ponta, mas também os treinadores de série D, série C, série D, tem excelentes treinadores aí, perfeito? Que têm capacidade, estão buscando, estão fazendo acontecer, muitos sem as condições básicas para fazer o futebol acontecer, e fazem acontecer. Vê o Campeonato Paulista ali, os times da segunda, esses times todos são geridos por excelentes treinadores. Por que eles não têm a inserção no mercado internacional até agora? Uma questão de legislação, né, que está sendo adequada já, e outra questão da língua, né? A gente vê muito assim o argentino indo para a Espanha, indo para a Europa, mas por causa da língua, certo? E essa é uma coisa que todos nós estamos buscando mais, que é a segunda língua. Isso é uma obrigação nossa, né? Isso, na realidade, não é culpa dos treinadores, é um erro de formação nosso em termos de educação brasileira. Nós temos um país fronteiriço com todas as línguas espanholas e não falamos espanhol, né? Então, isso é uma coisa que é um lastro que nós estamos carregando, os treinadores carregam. Mas pode ter certeza, nós temos treinadores tão ou mais qualificados do que estão indo para lá e fazendo sucesso. Eu tive aqui com Ciro Leães, atual auxiliar tech-fix do Adilson Batista, tive com Leandro Guerreiro, Emerson Ávila, que também é seu par, Marcelo Vilhena, alguns aqui, e todos falam muito do jogo como tático, né? O jogo como desenvolvimento tático hoje. Você tem observado que o treinador brasileiro ele tem aprofundado mais na parte tática do jogo? Ele tem mais um entendimento maior hoje da parte tática do jogo, né? Todas as esferas do futebol, elas cresceram, né? Elas se desenvolveram mais, né? Tanto as técnicas, as táticas, todo o contexto, os sistemas de jogo, as leituras do sistema de jogo, tudo. Mas eu vejo assim, ó, ele se dá essa preocupação com o jogo em si, com o tático em si, mas ao mesmo tempo, nós, treinador de futebol brasileiro, a gente não pode nunca perder a nossa essência lá, né? Que é o contra um, o 2 contra 1, entendeu? O individual, a gente não pode perder muito isso nunca, né? E essa é a grande diferença do futebol brasileiro, né? Nos confrontos mano a mano, essa é a diferença nossa, né? É evidente, nós temos que ter a leitura tática, nós temos que organizar nossos times taticamente muito bem, e como organizamos, né? Mas a gente nunca pode perder esse viés do futebol brasileiro, né? Que é o 1 contra 1, né? É a diferença que nós temos no 1 contra 1, que é a quebra dos sistemas, né? Vejo que todos os treinadores em si têm um olhar mais maduro do que antes, não quer dizer que não tinham, mas é a forma de ler, a forma de processo, na realidade, né? Tu não pode chegar e pensar, olhar para trás, porra, mas Minelli não lia o jogo, o Tele não lia o jogo, mas é óbvio que lia o jogo e muito bem, na verdade. Só que hoje os processos são diferentes. Na seleção de 8-2 era um exemplo tático. Se defendia bem ou não defendia bem é um contexto de análise, né? Mas foi a melhor seleção da Copa e taticamente era muito bem organizado, entendeu? As peças que estavam ali, se eram mais defensivas ou ofensivas, isso é um contexto de discussão pessoal, cada um coloca a sua opinião, né? Mas são seleções muito bem organizadas, equipes muito bem organizadas, né? Nós tivemos o Flamengo de 80, que era espetacular, né? Nós tivemos tantos clubes aí na história do futebol brasileiro que eram muito bem organizados. A gente também não pode ficar nessa coisa assim, o nosso time, o futebol brasileiro não é organizado taticamente. Não, ele é organizado taticamente, né? Só que é viés, nós temos nossos valores, nossas virtudes. E essas têm que ser exploradas com certeza. Temos que organizar, claro que a gente tem que organizar, como todos os treinadores estão sempre buscando novos sistemas, novas situações, esperando as Copas do Mundo para ver o que vai acontecer no amanhã, né? Mas pode ter certeza que a gente está muito bem municiado disso aí e estamos sempre buscando o diferencial. O Antônio, ainda dentro do perfil do treinador de ponta, né? Como que você tem visto, né? Esses treinadores considerados hoje já com uma carreira consolidada, né? Vamos dizer assim, nessa situação de se capacitar para estar no mercado, né? Como que a gente tem visto alguns casos, por exemplo, de alguns treinadores tendo uma certa resistência em fazer os cursos, né? Como que você tem visto isso na sua visão? Mas na realidade é mais uma questão assim de estado de conforto, né? Porque no momento que todo treinador ele busca estudar, a gente pode pensar assim, não, mas se não fosse o curso seria outra coisa, né? Eles estariam buscando, ou trocando com seus pares, né? Ou buscando informação fora, ou mesmo com o que está acontecendo no cenário da América do Sul, no cenário brasileiro, né?
Eu acho que é mais uma situação assim de estado de conforto, sair do estado de conforto. O treinador brasileiro, ele tem uma carga muito forte de cobrança, diferente dos outros países, no meu ponto de vista, né? A coisa mais cobrada aqui, ele tem mais responsabilidades, ele vive num nível de estresse muito forte também. E às vezes quando ele quer parar, realmente ele quer, parou o Campeonato Brasileiro, eles querem dar uma descansada da cabeça mesmo, que são seres humanos, curtir a família deles, né, curtir a vida deles um pouco, né. Então, às vezes eu acho que é mais isso, né. Mas pode ter certeza que todos quando se deparam com uma troca, com um ambiente de troca, com um ambiente de crescimento, todos são abertos. O Antônio, e ainda dentro dessa linha de capacitação, você tem observado, assim, hoje, como que os clubes têm tido uma visão em relação do treinador capacitado? Você acredita que os clubes hoje estão mudando a leitura na hora de uma contratação, observando mais se o treinador, além de ter bons resultados dentro de campo, ele também tem esse perfil de capacitação, de estar atualizando sempre no mercado, de estar fazendo uma experiência com outros colegas da área, de estar fazendo uma experiência fora do país? Você tem observado que os clubes têm mudado um pouco a mentalidade nesse sentido? Eu vejo que sim. Eu acho que mandar um abraço para o Israel aí. O grande Israel. Grande aí, tá aí o Edgar, o Monte, Marcelão, galera fera aí, todos os amigos aí nossos aí que estão sempre construindo conosco aí, sempre buscando um futuro melhor, né? Então, um abraço a todos aí, tudo pelo futebol, né? Isso que é o legal. Voltando assim, eu vejo que os clubes em si estão cada vez mais profissionalizando, isso sim, isso é fato, né? Eu acho até que, tenho certeza que os treinadores já estão um passo à frente em termos de profissionalização do que os clubes. Os clubes, o processo de gestão do clube, eu acho que é o próximo processo a ser capacitado. Mas tem muitos clubes no futebol brasileiro que já estão bem à frente. Já fazem processo de seleção para contratar treinadores, né? Já fazem processos claros com o RH, com tudo na hora da contratação. E porque hoje em dia impacta muito na contratação de um treinador e o trabalho do treinador para o clube em si. Os gestores sabem que trocar sistematicamente o treinador não é sucesso para ninguém, né? Então, uma decisão errônea custa muito caro daqui 1 ou 2 meses. Tu perde o ano inteiro e às vezes perde até a eleição no próximo ano. Então, tem uma série de coisas que alavancam a responsabilidade do gestor quando ele vai contratar. Então, hoje tu já vê clubes chamando o setor de RH, certo? Consultando o setor de RH, fazendo processos de pesquisa, certo? De entrevista para ver se o treinador ele tem o perfil do clube, certo? Isso, eu acho que essa é uma corrente que não tem como segurar. Sinceramente, é uma coisa que não tem como segurar no meu ponto de vista. O Antônio, e uma coisa que a gente tem ouvido muito falar na mídia e como eu disse, a gente acaba conversando muito com o Marcelo Vilhena, né, sobre a questão que os clubes hoje têm implantado muito a questão da metodologia de trabalho dentro do clube, né, uma linha onde que ela é aplicada dentro do sub-15, sub-13, sub-11, sub-17, sub-20, sub-23 até o profissional. Como que você vê o papel do treinador principal em relação a essas outras categorias, né? Porque existe um distanciamento muito grande hoje ainda, não sei se é a realidade do Brasil, mas a gente percebe assim, uma pouca convivência em relação ao treinador do sub-17, por exemplo, com o treinador do adulto, do profissional, né? Diferente, por exemplo, do futsal, que a gente sabe que é uma realidade e um contexto diferente, onde que os treinadores de sub-15, sub-17, às vezes fazem até parte de uma comissão já técnica do clube. Como que você vê essa relação técnico do adulto, técnico do profissional com técnico do 17 para a criação dessa metodologia? Eu acho importantíssimo, né? O trabalho, ele a longo prazo, ele tem que ser visto como todo. E o treinador, é evidente, quando ele entra no clube, né? Ele vai pensar no momento, ele tem que vencer as partidas sem construir o time. Então, ele não vai ter aquele olhar no todo. Mas eu acho que com o passar, tenho certeza que com o passar dos anos, nós estamos vendo que no futebol brasileiro, os treinadores estão acabando ficando mais tempo nos clubes, ele vai se empoderando disso e participando desse processo também. Isso é importantíssimo, né? Entender o clube em si, porque aí tu vai começar a planejar a longo prazo. Nós temos diversos clubes do futebol brasileiro hoje que trabalham basicamente formando jogadores, já contando com os jogadores, estão fazendo a venda, mas estão sabendo que o outro já está sabendo. E quem é o mediador disso? É o treinador. Mais uma vez, reforça o conhecimento do todo
certo, do treinador, o conhecimento macro todo, de conhecer o clube em si. Ele não é o gestor do clube, mas ele é o mediador do processo. É o mediador onde vai fazer a transição. Tem que ter os outros escalões, como os clubes têm, nós temos vários clubes que têm isso, que têm gestores responsáveis para fazer esse olhar do todo, esse olhar macro, né? Esse olhar sistêmico, mas o treinador ele tem que se empoderar disso. Mas é evidente, não ele sozinho, porque ele não é uma monarquia, o treinador ele não é o rei dentro do clube, não deveria ser pelo menos. Né? Ele faz parte do processo, certo? E para esse processo ter sucesso, é importante ele conhecer o todo. Mas é evidente, dando o tempo dele para trabalhar, porque ele não vai assumir numa semana e na outra semana vai estar olhando a base. Não tem, ele tem que vencer a primeira partida, a segunda partida, a terceira, para começar a criar corpo e longevidade na sua caminhada naquele clube. Mas a tendência é essa, como tu colocou muito bem, colocaste muito bem. O treinador, ele faz parte do processo, ele é mediador, ele tem que saber o que está acontecendo desde lá na entrada, na porta de entrada do clube, ou se é na categoria de base, ou se é no meio do caminho, no sub-17 ou sub-23, ele tem que estar sabendo desse processo. Até porque quando ele estiver com a equipe dele em campo, ele tem que saber que vai ter a janela de troca no meio do ano, vai ter a janela de final do ano, e ele tem que montar o time de uma forma que ele tenha sucesso em campo nessa caminhada toda. Ô Antônio, e como você tem visto uma coisa que tem acontecido, pelo menos o que a gente tem visto pelas redes sociais, pelas mídias, é uma chegada, eu acredito, positiva dos jogadores que estão terminando a carreira de atleta de forma imediata e já buscando as licenças, né? Eles têm uma experiência como atleta e estão buscando essa expertise para a transição de carreira. Como que você tem visto assim, essa chegada desses profissionais? Cada vez mais precoce. Eu vou dizer até, vou antecipar isso, tem jogadores que não acabaram ainda, nem encerraram a carreira e já estão pensando em se qualificar. Isso é muito legal. Mês passado eu conversei com um que está em ponta, está na prática e sabe que daqui a 2, 3 anos a ideia dele é parar, se aposentar na parte prática de jogador e visualiza o que é ser treinador de futebol. Mas ele já está pensando agora, ele está fazendo certo, está se capacitando. Nós temos vários treinadores hoje no futebol brasileiro de ponta e reconhecidos que fizeram esse processo. Quando eles estavam jogando, eles já estavam mentalizando, poxa, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar um curso de gestão, eu tenho que entender um pouquinho mais do contexto de fisiologia, do contexto de nutrição, do contexto de psicologia. Nós temos treinador de futebol de Série A que é psicólogo hoje, como formação de base, que é fundamental dentro do processo de gestão de pessoas, né? Então, eu acho que cada vez mais o treinador está dando um passo à frente, o jogador, e já está se capacitando. Os clubes estão vendo isso também, dando oportunidade, né, de ele se capacitar. Hoje tem essa ferramenta maravilhosa, que é a ferramenta online, que ajuda ele a cursar a distância, a dificuldade do jogador. Né? Antigamente, parar para estudar era muito difícil. Então, nós vemos raras exceções, nós vemos Sócrates, nós vemos o Raí, vemos outros, mas eram raras exceções que conseguiam fazer isso. Né? Hoje não. Hoje essa ferramenta maravilhosa que é a internet propicia isso, esse ensino à distância. E eles com certeza estão se qualificando. Ô Antônio, e aí surge um atrito, né? Porque chegou nos últimos 2 anos, né? A questão das demandas de treinadores internacionais no Brasil, principalmente dos portugueses, como é o case do Flamengo e agora também do Santos, né? E a gente já tem um histórico disso, de treinadores, principalmente sul-americanos, virem para o Brasil tentar fazer um trabalho. Como é o caso aqui, por exemplo, hoje do Atlético também. Como que você tem visto a chegada desses treinadores do Brasil? Antônio, voltou? Tá voltando agora. Tá me ouvindo bem? Voltou, te ouço bem. Você entendeu minha pergunta? Não consegui ouvir. Começou, trancou já. Tá. Por favor. Em relação à questão dos técnicos estrangeiros, principalmente técnicos sul-americanos, né, que vem chegando para o Brasil, e os técnicos europeus também, como é o caso do Jorge Jesus, o técnico também agora do Santos, que é um outro português. Como que você tem visto assim, a chegada desses treinadores de fora do país? Eu vejo de uma forma salutar, que toda troca de conhecimento ela é fundamental. Né? Nós temos que olhar assim não como um concorrente direto, certo? Mas uma pessoa que está fazendo um trabalho diferente, vai trazer novos processos, novas culturas, e nós temos que aprender com ele também como ele vem aprender conosco.
né? Eu acho que isso é fundamental, né? A gente sempre tem um olhar próspero dentro desse processo. Muitas coisas vêm boas, mas tu citaste muito bem, tu citaste 2 cases de sucesso. Mas quantos cases de fracasso tivemos nessa caminhada também com os treinadores estrangeiros, na verdade? Entendeu? Então, a gente tem que entender isso, tá? Né? É um desafio para eles vir aqui, uma língua diferente, uma cultura diferente, jogadores diferentes, jogos diferentes, sistemas diferentes, tudo, que vai ser o nosso desafio para frente. A gente tem que tirar isso positivo, porque esse mercado, o nosso treinador vai ganhar também a nível mundial. Tenho certeza que o nosso treinador, quando entrar, que já estão entrando, já temos treinadores fora, eles vão ter sucesso lá fora. Né? Como eu coloquei antes, o maior problema do nosso treinador hoje é a língua, certo? Adaptação à língua, esse é o nosso maior problema. Competência nós temos. E pode ter certeza que esse reverso nós também vamos fazer sucesso lá. Como já tivemos, o Filipão próprio fez sucesso na seleção portuguesa, não é verdade? Então, antes de o Jesus vir para cá, nós fomos para lá e transmitimos conhecimento, deixamos um legado lá para eles também. Pode ter certeza, essa vinda dele para cá vem muito embasado no que ele aprendeu com o Filipão lá em Portugal. Isso também a gente tem que ter esse olhar também, né? Mas, com certeza, a gente não pode ignorar. Dizer, não, está fazendo bons trabalhos, estão fazendo bons trabalhos, e a gente tem que saber o que eles estão fazendo de bom para trazer para a nossa prática diária, né? Para a gente se reciclar. Que eles estão aprendendo conosco também, pode ter certeza. Né? Porque se eles cochilar, a gente atropela também. O brasileiro tem o dom de reinventar sempre, principalmente nesse momento de necessidade, né, Antônio? A gente sabe disso, que o brasileiro tem esse papel. Antônio, outro ponto que a gente tem observado bastante nessa área técnica é que tem surgido novos treinadores nas equipes de ponta, né? Nós temos treinadores do Corinthians, jovem, o treinador hoje está no Fluminense, que fez um trabalho bacana no Atlético Paranaense, treinador jovem. Como que você tem olhado, observado assim, porque o que acontecia? Até então, o treinador jovem, ele ficava mais na categoria de base. Mas a gente está conseguindo observar que ele está avançando, né? Ele está conseguindo chegar mais cedo no profissional. Como que você tem observado esse profissional assim, na ponta já? Você acha que ele está preparado, ele está maduro, ou ele vai conseguir se adaptar à realidade de acordo de forma natural ali no processo que ele está vivendo? Ele, como tu colocaste muito bem, ele está em um processo de maturação, né? Evidente, como todos. Porque tem um perfil. Tem o perfil do treinador que ele é de base, fica na base, e tem o perfil do treinador que passa pela base e visualiza o que é o profissional. Hoje nós temos vários treinadores novos, jovens, no sentido que estão atuando, mas estão sofrendo com o quê? E essa é uma análise minha nesse sentido. Estão sofrendo com os problemas de gestão dos clubes brasileiros, né? De contratar sem ter princípios, sem ter recurso, né? Nós estamos com os campeonatos estaduais parados agora, mas quantos treinadores até então estavam na melindra? Fizeram 2, 3 partidas e já foram demitidos, né? Então, a gente tem que notar isso. É difícil vencer, quebrar esse paradigma, né? Mas é possível, né? Mano Menezes foi da mesma forma. Mano Menezes começou na base do Inter, foi para o interior do Gauchão, foi campeão e decolou depois disso tudo. É um case de sucesso também. Carilli é a mesma coisa. Nós temos inúmeros treinadores que a gente vê que começaram ali pela base, a experiência da base, e outros já começaram direto no profissional também, por que não? Né? E tiveram sucesso também. Mas eu acho que tanto o treinador que já tem mais caminhada, como o treinador que está entrando agora, que está se firmando, nós temos treinadores espetaculares hoje em dia, né? Todos eles sofrem essa carga da falta de gestão dos clubes brasileiros. Eu acho que é o maior problema deles hoje, né? Serem encarados como um profissional sério, um profissional que tem que dar prazo, tem que dar o passo a passo para ele chegar no sucesso. Ele não pode simplesmente virar uma página e já ser um time campeão. O time campeão é uma construção do todo, né? E não só de uma pessoa, né? Ô, Antônio, a gente sabe que a capacitação ela é um ponto primordial nessa visão de gestão, né? Quanto mais profissionais capacitados e preparados você tem, mais a sua chance de sucesso. Isso não é só no futebol, é em qualquer área, em qualquer segmento. E a gente tem ouvido falar nos últimos anos muito na profissionalização da gestão dos clubes, né? E você acredita que a capacitação nesse momento no país, ela está à frente em relação aos outros itens de gestão dos clubes?
A capacitação dos treinadores, tu diz. Exato, exato. Com certeza, com certeza. Os treinadores, eles já estão, eles fizeram a leitura, certo? Mas os clubes também estão fazendo isso, é evidente. Nós temos hoje excelentes presidentes aqui de clubes que estão fazendo trabalhos e a gente pode olhar, tem treinadores que estão há 2, 3 anos nos clubes, né? Tem treinadores que acabaram de sair de um clube, foram para outro e já estão tendo sucesso em curto espaço de tempo. Por quê? Porque tem a gestão, os gestores entenderam que é fundamental isso. Eles têm que se capacitar no todo, mas eles entenderam também que há necessidade de capacitação de todos os setores do clube, inclusive os setores de comando, né? De cadeia de comando. Então, isso é fundamental também. Então, eu vejo dessa forma. Os treinadores estão um passo à frente nesse sentido, porque estão buscando diferencial, mas eles estão na frente sempre, na mira, né? Então, eles têm que estar sempre buscando. Mas os clubes em si, apesar de termos clubes espetaculares em termos de organização, nós temos exemplos aqui no Sul de 2 clubes, os 2 estão muito bem organizados pelos presidentes, os clubes do interior do país também estão muito bem organizados. Tu vê, esse sucesso todo não é por acaso, não é por acaso que o Flamengo, não é por acaso que Corinthians, São Paulo, Vasco, olha o Vasco como vem aí com uma caminhada, fez uma renovação lá na base, lá com o Próspero, lá o Próspero que é nosso professor, está fazendo, revolucionando lá. Cara, ele tá ficando, amigo, a coisa tá indo. Então, por quê? Porque ele começa por ali, começa organizando a base, começa organizando, capacitando os gestores na base, eles vão subindo, chegando até a cadeia de comando. Então, é um processo, assim, de maturação do todo, do futebol brasileiro, certo? Se nós pensarmos assim, vencemos tanto até agora, imagina se organizar mais um pouquinho isso, né? Com certeza. Então, essa caminhada aí, com certeza, vai ser muito mais promissora e feliz para todos os brasileiros, né? Ô, Antônio, e qual que é o impacto disso tudo na formação do atleta? Porque o objetivo final é desenvolver o futebol e a engrenagem final é o atleta, porque o atleta é o que faz a operação, né? Assim, o atleta é o que faz o processo acontecer. E a gente sempre também tive uma pequena carreira como atleta de futsal e a gente sempre teve muita dificuldade, a relação atleta e treinador, a dificuldade do treinador passar e o próprio atleta ter o raciocínio de entendimento daquilo que estava acontecendo, né? Como que você vê isso? Eu acho que também dentro desse processo de evolução, também passa pelo agente principal, que é o jogador, né? O jogador que coloca a bola para dentro, que levanta a taça no final do processo, né? Ele é o agente principal desse processo. Mas os jogadores, ele vem com mais informação também, né? Os jogadores hoje, eles pesquisam, eles têm a internet à mão a todo momento, né? Então, eles têm capacidade de estudar, ver o que os outros treinadores estão fazendo, os treinamentos, já são enviados via WhatsApp os treinamentos para ele. Ele já tem maior conhecimento de causa em relação a isso, né? Hoje, o atleta de alto desempenho, ele já tem outro formato do que há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Ele já é mais profissional na sua prática diária, né? Hoje o futebol não permite algumas coisas que permitia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Em termos de profissionalismo. Não que os outros não sejam profissionais, mas hoje a coisa está cada vez mais puxada em termos de performance, né? Nós vemos hoje, nessa quarentena, os atletas treinando, botando no vídeo os treinamentos deles, estão se preocupados com os treinamentos, porque sabe se eles caírem nesse ritmo, o físico deles agora, o retorno vai custar com a titularidade no time, por exemplo, né? Então, os jogadores estão entendendo mais, eles estão entendendo os treinadores, certo? A linguagem do treinador, eles estão exigindo do treinador mais também, certo? Em termos de conteúdo, em termos de treinamento, e eles são críticos também, né? Então, isso eu acho que toda a esfera, ela ganhou corpo nesse sentido. Ô, Antônio, antes da gente terminar aqui, eu tenho uma última pergunta. Eu estou aqui com a camisa do Guarani, que é daqui de Divinópolis. Nós fizemos um estágio para treinadores aqui, foram 3 dias, envolvendo toda a comissão técnica do clube, foram cerca de 40 profissionais aqui da nossa região centro-oeste de Minas, né, participando, vivenciando o que o clube... como o clube estava se preparando para a temporada, e foi um projeto bem interessante. A gente já fazia isso no futsal, e estamos com o objetivo de levar para o futebol de campo, para proporcionar ao pessoal um pouco de conhecimento na área do futebol e do futsal. Antônio, convidar o pessoal também para hoje, às 5 horas, nós teremos uma live sobre captação de recursos nas leis de incentivo, que eu acredito que vai ser uma ferramenta muito importante, já é e será mais ainda,
né, posteriormente à pandemia, porque vai ser uma forma dos clubes captarem recursos para desenvolver as suas modalidades esportivas. E hoje à noite também, às 7h15, com o Felipe Jimenez, um dos maiores gestores aí de futebol do país, nós estaremos aqui conversando sobre futebol. Então, eu queria antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, né? Qual que é o perfil ideal do treinador de futebol? O perfil ideal do treinador de futebol hoje é o treinador que ouve a todos, né? Que ouve a sua condição técnica, mas tem a tomada de decisão. Eu acho que esse é o perfil ideal. Ele tem que dar valor a todos, certo? Dar valor aos seus jogadores, dar valor à sua comissão técnica, ter a visão sistêmica, mas ele tem que ter no final do processo a tomada de decisão. Isso é fundamental no treinador. Eu vejo isso como um grande diferencial. Os treinadores que têm isso têm sucesso. Eles chamar para eles, batendo o peito, não, eu vou fazer essa situação, mesmo com um contexto às vezes desfavorável, por tais motivos. Ele tem um conhecimento de causa, né? Então, o treinador é esse, aquele que tem à frente e tem a tomar decisão, o líder, na realidade, né? Esse é o grande líder. Até complementando a pergunta fala sobre o jogador em si. Nós estamos com o Israel aí, Israel Teodo. O jogador hoje, ele está sendo estudado. E o treinador é obrigado a pegar e acompanhar essa vertente. Entendeu? O jogo, como pensa o jogador, como se comporta, até para organizar seus treinamentos em si. Então, o treinador hoje tem uma esfera muito forte, uma bagagem uma responsabilidade muito grande no processo todo. Com uma comissão técnica grande, às vezes não tem. Não tem fisiologista, não tem nutricionista, às vezes não tem, mas a maioria, em termos de ponta, sim. Ele tem toda essa equipe por trás, interdisciplinar, né? Mas o grande sucesso, eu acho, dele, a grande virtude dele é a liderança. E hoje o que se destaca nos treinadores é a liderança. Saber gerir as pessoas, saber conduzir as pessoas. Esse é o perfil do treinador que eu acho que é o cara que vai despontar e está despontando no futebol brasileiro. O cara que é líder, né? Antônio, eu queria novamente aqui te agradecer pela live, por você ter me dado essa oportunidade, porque não é uma live, né? É uma aula que a gente tem com você sempre que a gente conversa. E eu queria te agradecer de coração por você ter aceitado esse desafio e vir contar um pouco da sua trajetória, da sua história também, que é de muita contribuição. A gente observa até pelas mensagens aqui dos colegas, o tanto que você é querido, né? E é uma pessoa do meio que faz questão das outras, que valoriza quem está começando. Então, de coração, queria te agradecer mesmo. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi um prazer rever os amigos todos aí, cara, isso é legal. A gente constrói uma amizade muito grande nessa caminhada, né? Esse network é fundamental. Desejo a vocês saúde a todos, né? Fiquem em casa, né? Saúde para os seus, para as famílias de vocês, né? E com certeza nós vamos estar nos gramados de novo aí, curtindo nas aulas de novo, por isso se divertindo. Um abraço, muito obrigado e boa semana a todos. Saúde, amigos. Obrigado pelo convite, Matheus. Eu que agradeço, amém. Pessoal, já ficou convidado lives aí. O Antônio, nós estaremos disponibilizando essa live também lá no YouTube, vamos deixar ela lá. O pessoal que perdeu agora, se quiser depois revê-la, estará lá. É uma forma também que a gente encontrou de deixar o conhecimento para o pessoal. Muito obrigado, Antônio. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.